Povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com mais um vídeo no canal. E eu sei que você pode até estar achando estranho, porque nesses últimos dias nós estamos postando vídeo todo dia. Nesse finalzinho do mês de agosto, um mês dedicado às vocações, nós decidimos postar vídeos. Então, aqui nós já falamos de quê? Vocação ao matrimônio, ao celibato. Você também viu ontem vocação ao sacerdócio. Nós já falamos de comunidade de vida, comunidade de aliança, de discernimento vocacional e de todas essas coisas, não é isso? Mas neste vídeo hoje nós vamos bater um papo, né? Porque muitas e muitas pessoas podem até estar em dúvidas em relação à sua vocação ou não, podem ter conhecido ou sido apresentadas a essa realidade das vocações aqui pelo canal, através dos nossos vídeos. Mas uma coisa que acontece com todo católico que busca viver aquilo que o catolicismo e aquilo que Deus nos pede no Evangelho, e nessa busca por ser de Deus, já viveu. Todo jovem de grupo de oração já viveu. E se não viveu, fica aí calmo, ou não, porque você ainda vai viver. E é a chamada crise vocacional. É isso mesmo, meus queridos, crise vocacional. Quando nós escutamos essa palavra crise, o que é que nós lembramos? Nós lembramos da crise que o Brasil se encontra hoje, uma crise financeira, uma crise imobiliária. A crise, meus irmãos, é sinal de quê? De que algo está em desordem, de que algo não está na sua ordem natural. É sinal de algo que está acontecendo de ruim ou de que está conturbando toda aquela situação, né? E a crise vocacional também não deixa de ser algo que também tira a gente da nossa ordem, do nosso comodismo e daquilo que nós estamos acostumados a viver, né? Não deixa de ser isso também. A crise vocacional nada mais, nada menos é do que aquele tempo em que nós, como católicos, entramos em conflito, em saber qual é a vontade de Deus, de não saber, de ter medo, e entramos nessa confusão, nesse medo, nessa angústia e nesse desespero interior e exterior também, de querer discernir aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, né? E eu já passei por várias crises vocacionais bem pesadas, né? E não vá achando que uma crise vocacional é uma coisinha simples, ou que é modinha, ou que até mesmo é coisa de quem não tem o que fazer, de gente cheia de achismo ou de gente que quer exagerar. Não. Por que a crise vocacional gera todos esses conflitos, esses medos, essas angústias em nós? Por quê? Porque a crise vocacional também é uma crise existencial. Porque nós sabemos que Deus nos criou para algo, para uma missão, para algo específico, para fazer determinada coisa. Então, quando nós buscamos compreender o que é isso que Deus nos chama a viver, nós entramos em crise, porque entra o medo de não saber se aquilo é a vontade de Deus, o medo de escolher algo que não seja a vontade de Deus, o medo de errar, o medo de ir contrário à vontade de Deus, o medo de não ser feliz. Por quê? Porque a nossa vocação, o nosso estado de vida é onde nós amaremos a Deus com mais intensidade e onde nós seremos felizes de fato, né? Tem um padre da comunidade que eu escutei certa vez ele falando que é assim: realizados nós podemos ser sempre, mas felizes nós só somos quando escutamos e decidimos viver aquilo que é a vontade de Deus em nossas vidas. Então, claro, a nossa vocação é aquilo que está dentro do nosso coração, né? Ela é intrínseca, como o Fernando falou no vídeo anterior que a gente gravou com ele, que se você não viu, clica aqui em cima e dá uma olhadinha, tá bom? Ou até mesmo aqui na tela. A nossa vocação não é algo que nós achamos, não é algo que aparece do nada, que vem com um determinado tempo, não. A nossa vocação, ela está intrínseca dentro do nosso coração, da nossa alma. Ela faz parte de nós. E nós podemos pegar como exemplo disso aquilo que o Senhor disse para Jeremias: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que fostes gerado e formado, eu já te havia designado profeta das nações. Antes mesmo de que nós existíssemos, meus irmãos, o Senhor já havia nos escolhido. Ele já havia designado uma missão específica, um projeto de amor para nossas vidas, assim como ele fez com Jeremias. Que se você está em dúvida, tá lá, Jeremias 1, a partir do versículo 4, que o Senhor fala para Jeremias que desde antes mesmo do nascimento dele, ele já havia o escolhido, e assim também é com cada um de nós. Antes mesmo de termos nascido, o Senhor já havia nos
escolhido e designado uma missão para nós, que é o nosso estado de vida. É também, mas a missão, a santidade, a viver a vontade de Deus. E quando nós entramos nessa crise, é preciso que o quê? Que nós tenhamos a capacidade de silenciar a nossa voz para escutar a voz de Deus. Porque são várias vozes que vêm a falar na nossa cabeça. Primeiro, nós temos a nossa voz. Depois, a voz do mundo. Depois, a voz da consciência. A voz do demônio. A voz das pessoas e a voz de Deus. São muitas e muitas vozes, meus irmãos, falando ao nosso coração. E se nós não silenciarmos e tivermos a capacidade de parar para analisar e discernir qual é a voz de Deus, nós vamos acabar tomando escolhas erradas, pensando que a voz de Deus talvez é a nossa própria voz, ou que a voz do demônio é a voz de Deus. Então é preciso ter essa capacidade de silenciar para ouvir a voz de Deus nesse momento de crise, de angústia. E não se desesperar também, porque o desespero não nos leva a ter uma experiência concreta com Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se nós decidimos viver esse verdadeiro amor e viver essa vontade de Deus, o medo não pode existir, esse medo de tudo, porque se há medo, nós ainda não nos encontramos com o verdadeiro amor que é Cristo. De parar e de escutar a voz de Deus, não nessa euforia, nesse desespero, porque um coração desesperado, um coração conturbado jamais conseguirá ouvir a voz de Deus com plenitude.